O fazendeiro estava à beira de seu campo, antes fértil, seu coração afundando a cada passo que dava. Onde outrora o trigo dourado balançava ao vento, agora jazia um mar marrom, uma extensão desolada, despojada por uma maré implacável. Mas esta não era uma praga comum, nenhuma seca ou pestilência. Esta devastação foi obra de um exército de invasores, pequenos e aparentemente inócuos, mas com o poder de remodelar um continente. Coelhos. Milhões e milhões deles devoraram tudo em seu caminho, deixando para trás um testemunho silencioso das consequências devastadoras do desequilíbrio ecológico. O ar, denso com o cheiro de excremento de coelho, carregava um silêncio arrepiante. Foram-se os cantos dos pássaros, o farfalhar de pequenos mamíferos, a sinfonia da vida que antes definia esta terra. Em seu lugar, um vazio corrosivo, uma lembrança severa do delicado equilíbrio da natureza e das consequências catastróficas quando esse equilíbrio é rompido. O coelho, um animal tão intrinsecamente ligado à paisagem australiana hoje, é na verdade um visitante relativamente recente. No final do século XIX, movidos pelo desejo pelos confortos familiares do lar e pela paixão pela caça esportiva, os colonos europeus introduziram o coelho europeu no continente. Eles não poderiam ter previsto a cadeia catastrófica de eventos que haviam colocado em movimento uma bomba relógio biológica em ação, no coração de seu paraíso recém-descoberto. A Austrália, isolada por milénios, possuía um ecossistema único, finamente equilibrado e desacostumado ao apetite voraz do coelho introduzido. Sem predadores naturais para manter seu número sob controle, os coelhos se encontraram em um ambiente propício à exploração, um verdadeiro jardim do Éden sem frutos proibidos. O que começou com um punhado de coelhos soltos para caça rapidamente saiu do controle. Os coelhos criadores prolíficos se multiplicaram a uma taxa impressionante. A cada estação que passava, seus números aumentavam, seu impacto na terra se tornando cada vez mais profundo. Como um vírus se espalhando por um corpo, eles consumiram tudo em seu caminho, transformando paisagens exuberantes em terras áridas. A flora nativa, desacostumada a tão intensa pressão de pastagem, murchou e morreu, deixando o solo vulnerável à erosão. A cadeia alimentar natural, meticulosamente elaborada ao longo de milênios, foi jogada no caos. Animais nativos, já lutando para competir por recursos, se viram perdendo sua batalha pela sobrevivência contra a maré implacável de coelhos. Desesperados para conter a maré de destruição, cientistas e formuladores de políticas recorreram a uma solução aparentemente óbvia: introduzir um predador. A raposa vermelha, astuta e adaptável, conhecida por seu gosto por coelhos, foi escolhida como a arma para combater este desastre ecológico. Em um movimento nascido do desespero e alimentado por uma compreensão ingênua das complexidades da natureza, a raposa foi lançada na natureza australiana, carregando consigo as esperanças de uma nação desesperada por uma solução. A chegada da raposa foi recebida com uma mistura de esperança e apreensão. Seria este o fim dos seus problemas? Este predador seria a resposta às suas orações, o salvador que restauraria o equilíbrio de sua terra devastada? Ou desencadearia uma nova onda de destruição, agravando ainda mais os danos já infligidos ao seu frágil ecossistema? Seção 5. O terror vermelho. A introdução da raposa vermelha, longe de resolver o problema dos coelhos, adicionou outra camada de complexidade ao desastre ecológico que se desenrolava. Embora as raposas realmente predassem coelhos, elas rapidamente descobriram um alvo mais fácil e vulnerável: a fauna nativa da Austrália. Pequenos mamíferos, pássaros e répteis, desacostumados a um predador tão astuto, foram vítimas da caça implacável da raposa, suas populações despencando a uma taxa alarmante.
Os próprios animais que evoluíram ao longo de milênios para prosperar no ambiente único da Austrália estavam agora sendo dizimados, não pelo alvo pretendido do predador introduzido, mas pelo próprio predador. O equilíbrio ecológico, já precariamente desequilibrado pela praga do coelho, foi empurrado ainda mais para a desordem, a delicada teia da vida se desfazendo fio a fio. Seção 6. Um equilíbrio delicado desfeito. A introdução de coelhos e raposas na Austrália serve como um lembrete severo da interconexão da vida e das consequências devastadoras de adulterar o delicado equilíbrio dos ecossistemas. Os efeitos em cadeia dessas introduções continuam a ser sentidos hoje, um século e meio depois. O pastejo descontrolado de coelhos continua a degradar vastas extensões de terra, levando à erosão do solo, desertificação e perda de biodiversidade. As raposas, por sua vez, continuam a predar animais nativos, levando muitas espécies à beira da extinção e perturbando a ordem natural do ecossistema. Seção 7. Um legado de perda. A catástrofe ecológica desencadeada pela introdução de coelhos e raposas é um lembrete preocupante das consequências não intencionais que podem surgir das ações humanas. O que começou como um ato aparentemente inócuo, a liberação de alguns coelhos para caça, teve um impacto profundo e duradouro na paisagem australiana. A perda de biodiversidade, a degradação da terra e a luta contínua para controlar essas espécies introduzidas são um lembrete constante do alto custo da ignorância ecológica. A história dos coelhos e raposas na Austrália é um conto de advertência, um lembrete severo da necessidade de consideração cuidadosa e uma compreensão profunda dos princípios ecológicos antes de introduzir espécies em novos ambientes. Seção 8. A luta continua. A luta para controlar coelhos e raposas na Austrália é uma prova da engenhosidade e resiliência humana. Ao longo das décadas, vários métodos foram empregados, desde armadilhas e tiros tradicionais até abordagens mais modernas, como controle biológico e cercas. O controle biológico, em particular, se mostrou promissor, com a introdução do vírus Myxoma na década de 1950, reduzindo significativamente o número de coelhos. No entanto, a luta está longe de terminar. Coelhos e raposas, adaptáveis e resilientes, continuam a representar uma ameaça significativa, e a batalha para controlá-los é constante. Seção 9. O alto custo da interferência. Os custos ecológicos e econômicos das pragas de coelhos e raposas são impressionantes. O governo australiano gasta milhões de dólares anualmente em medidas de controle, e o impacto na agricultura, silvicultura e ecossistemas nativos é imensurável. A perda de biodiversidade por si só já é uma tragédia, com inúmeras espécies empurradas à beira da extinção. A história dos coelhos e raposas na Austrália serve como um lembrete severo de que interferir na ordem natural pode ter consequências de longo alcance e imprevisíveis. Isso destaca a necessidade de consideração cuidadosa, rigor científico e uma compreensão profunda dos princípios ecológicos antes de introduzir espécies em novos ambientes. Seção 10. Um vislumbre de esperança. Apesar dos desafios em andamento, há um vislumbre de esperança. Novas tecnologias e abordagens inovadoras para a conservação oferecem alguma promessa na luta contra coelhos e raposas. O uso da engenharia genética para controlar as populações de coelhos, por exemplo, está sendo explorado como uma solução potencial. Além disso, há uma consciência crescente da importância de preservar a biodiversidade única da Austrália. Esforços de conservação estão em andamento para proteger espécies vulneráveis e restaurar ecossistemas danificados. Campanhas de educação pública também estão conscientizando sobre a importância da posse responsável de animais de estimação e os perigos de liberar animais exóticos na natureza. Edição dessa vamos já ao parte. Seção 11. Podemos corrigir nossos erros?
A história dos coelhos e raposas na Austrália é um conto de advertência, um lembrete severo da interconexão da vida e do poder duradouro da natureza. Isso nos força a confrontar uma pergunta difícil. Podemos realmente corrigir os erros que infligimos ao mundo natural? A resposta talvez esteja não em buscar restaurar o passado, mas em aprender com nossos erros e nos esforçar para criar um futuro onde as ações humanas sejam guiadas pela sabedoria, respeito e uma profunda compreensão do delicado equilíbrio da vida na Terra.